Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero deixar uma palavra para a reflexão dos irmãos que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19, que diz: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo. Ou seja, quando se fala de fundamento, se fala do alicerce da casa, da base de uma casa. Sem um alicerce, sem um fundamento, a casa, louvado seja Deus, não pode ser levantada. A casa, ela não pode ser erguida se não tiver o fundamento, se não tiver o alicerce da casa. Hebreus capítulo de número 11 vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, estou dentro de uma casa, você está na sua casa. Quando nós nos reunimos no templo para adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar que nós não vemos o fundamento do templo, o fundamento da casa. Nós não vemos o alicerce da casa, mas nós temos a certeza que aquela casa não estaria de pé se não tivesse o fundamento, se não tivesse o alicerce, se não tivesse a base para aquela construção existir. Assim também é a fé do ser humano, a fé do homem em Deus. Ele não vê Deus, mas ele crê que Deus existe. E o homem tem que saber que se não fosse Deus, ele não existiria. Se não fosse Deus, ele não estaria de pé. Se não fosse o fundamento, se não fosse o alicerce ao qual o nosso Deus, nós não podemos contemplar Deus, nós não podemos ver Deus, mas nós sabemos que Ele existe. Nós sabemos que o nosso Deus existe. Esse é o fundamento, esse é o alicerce da nossa fé. Nós cremos naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Nós temos a convicção que um dia nós o encontraremos. Nós temos a convicção que um dia o veremos. Mas nesse texto Paulo também deixa bem claro. E mais, todo aquele que professa, professar é falar, professar é proferir, professar é falar o nome de Cristo. Todo aquele que professa o nome de Cristo, todo aquele que professa o nome de Jesus, todo aquele que fala o nome do Senhor Jesus Cristo, esse tem que se apartar da iniquidade. Ou seja, eu e você crê que Deus existe. Porque se Deus não existisse, nada do que existe não seria feito. Se Deus não existisse, nós não estaríamos de pé. Assim como uma casa, ela não estaria de pé se não tivesse o fundamento, se não tivesse o alicerce. Assim também, se Deus não existisse, nós não existiríamos. Nós não estaríamos vivos, nós não respiraríamos. Mas não é somente crer que Deus existe. Porque a palavra do nosso Deus nos diz no livro de Tiago que os demônios eles creem que estremecem. Mas todo aquele que professa o nome de Cristo, ele tem que se apartar da iniquidade. Se apartar quer dizer abandonar, quer dizer fugir, quer dizer ir para longe, quer dizer abandonar. Todo aquele que fala de Jesus, todo aquele que abre a boca para proferir o nome de Cristo Jesus, ele tem que abandonar o pecado, ele tem que abandonar a iniquidade. Ele tem que abandonar a maldade. Não é somente professar o nome de Jesus. Todo aquele que fala de Jesus, todo aquele que tem o nome de Jesus na boca, todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que diz que Jesus é o seu Senhor, ele tem que abandonar o pecado, ele tem que abandonar a iniquidade. Todo ser humano que professa o nome de Jesus, ele tem que abandonar a iniquidade, ele tem que abandonar o pecado, ele tem que abandonar a maldade, ele tem que abandonar a perversão, porque foi esse o propósito de Jesus ter vindo. Foi o propósito de Jesus ter morrido na cruz. Atos capítulo 3, versículo 26, quando Pedro começa a proferir para os judeus que Deus tinha ressuscitado o seu servo, ele fala que tinha um propósito, tinha um sentido de Deus ter ressuscitado o seu servo, Jesus Cristo. E esse propósito, esse sentido, era que os judeus abandonassem a iniquidade. Mas em vez deles abandonarem a iniquidade, eles preferiram crucificar
o Cristo. Mas graças ao nosso Deus, graças à benignidade do nosso Deus, à misericórdia do nosso Deus, que eles crucificaram Cristo. Porque em João capítulo 1, versículo de número 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus eles não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que creem no Filho de Deus, todos aqueles que creem que Jesus morreu e ressuscitou, esse tem um poder de ser chamado Filho de Deus. Esse tem um poder, tem autoridade de ser chamado Filho de Deus. Mas tinha um sentido. Todo aquele que crê em Jesus, ele tem que abandonar a iniquidade. Ele tem que abandonar a perversão. Ele tem que abandonar a maldade. Porque esse é o sentido de Jesus ter morrido na cruz. O sentido de Jesus ter dado a sua vida é que o homem venha abandonar sua iniquidade, é que o homem venha abandonar a maldade, é que o homem venha abandonar suas práticas malignas. É esse o sentido de Jesus ter morrido na cruz. Porque Jesus morreu na cruz foi para que o homem viesse abandonar suas práticas, abandonasse as suas maldades, as suas iniquidades, as suas perversões, o caminho que o leva à morte. Porque o salário do pecado, o pecado é a iniquidade leva o homem à morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida. E é a vida eterna. E quando eu e você tem essa ciência, quando eu e você tem o conhecimento de que Jesus morreu para que nós viéssemos abandonar o pecado, eu e você não abandonam o pecado. Segundo o escritor de Hebreus, no capítulo de número 10, ele vai dizer que nós somos culpados de calcar os pés ao sangue do Filho de Deus e fazer agravo ao Santo Espírito de Deus. Quando você tem o conhecimento que Cristo morreu para que eu e você abandonasse o pecado, eu e você não abandona a prática do pecado, é como se eu e você não desse valor nenhum ao sangue de Jesus. Como se eu e você não desse valor nenhum à morte de Cristo. Porque Jesus morreu na cruz, Jesus foi pregado na cruz. Para ser mais claro, Jesus foi crucificado com cravos pontiagudos nas suas mãos. Jesus foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Foi furado os seus pés também com cravos pontiagudos, segundo os escritores. Alguns estudiosos dizem que foi cravos de 5 centímetros, pregos de 5 centímetros. E ainda Jesus foi transpassado do lado. Olha o sofrimento que ele passou. O homem que não tinha pecado. Segundo Paulo, no capítulo 5, versículo número 21 de 2 Coríntios, ele diz que aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Aquele que não tinha dolo, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha iniquidade, aquele que não tinha maldade, aquele que não tinha culpa, ele se fez pecador por causa de nós. Ele habitou na carne pecaminosa sem pecar. E o castigo que era para ser sobre mim e sobre você foi levado na cruz. Foi levado por ele. Ele foi crucificado. Cravos nas suas mãos. Pregos pontiagudos na sua mão. De 5 centímetros. Para que eu e você fosse perdoado dos pecados que eu e você comete com as minhas tuas mãos. De onde você colocou a mão que não era para ter colocado. Foram colocados cravos nos seus pés para perdoar os pecados da onde você colocou os teus pés, muitas das vezes se apressando para o mal. Foi colocado coroa de espinho na sua cabeça para perdoar os pecados que o homem não contempla, mas é gerado no meu e no teu pensamento, no meu e no teu raciocínio, no meu e no teu intelecto. E também ele foi furado do lado. A lança afiada o transpassou, como diz alguns louvores. Para quê, irmão? Para perdoar o pecado que vem do meu e do teu coração. Então, você tem fé em Deus. A fé é o firme fundamento, é uma coisa que não se abala, é uma coisa que existe. Que nós não contemplamos, mas existe. Para se levantar uma casa tem que ter fundamento. Não se levanta uma casa sem fundamento. Quando nós estamos dentro da casa, nós não vemos o fundamento, nós não vemos o alicerce, mas nós sabemos que ele está ali. Assim também
também nós não contemplamos Deus, nós não enxergamos Deus, mas nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele nos contempla, nós sabemos que Ele vê as nossas aflições. E nós proferimos o nome dEle, nós dizemos que amamos Ele, nós dizemos que somos filhos de Deus. Mas o que nós estamos fazendo para ser de fato filho de Deus? Porque onde nós lemos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 19, vai nos dizer que todo aquele que professa, que fala, que profere, que fala do nome de Jesus, esse tem que abandonar o pecado, esse tem que abandonar a iniquidade, esse tem que abandonar a maldade, esse tem que abandonar suas perversões. Então se eu e você quer andar com o nome de Cristo na boca, eu e você tem que abandonar a iniquidade. Salmo de número 50, a partir do seu versículo 21, versículo 16, perdão, vai nos dizer: de que te serve proferires os meus estatutos, os meus mandamentos na tua boca, se quando vê um Adão consente com ele, e quando vê o teu irmão, tu fala mal dele, do teu irmão. Aí Deus pergunta: tu pensavas que eu era igual a você? Mas eu te arguirei. Ou seja, nessa tarde um convite de Deus ao arrependimento. É um convite de Deus ao arrependimento, ao abandono do erro, ao abandono do pecado, ao abandono da maldade. Porque tem um sentido a morte de Jesus. Jesus não morreu para você viver no pecado, foi para você abandonar o pecado. E se você tem a certeza que Deus existe, e você professa o nome de Jesus, fala o nome de Jesus no meio dos teus lábios, e você não abandona o pecado, e você é culpado de calcar aos pés o sangue do Filho de Jesus, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas há uma saída. Há uma saída para mim e para você. Porque o Evangelho é assim. O Evangelho mostra onde estão nossos erros. O Evangelho mostra onde estão nossas falhas. Mas o que o Evangelho quer de nós é mostrar que nós somos falhos e que nós somos dependentes de Deus. Que nós não conseguimos mudar sozinho. Que nós não conseguimos fazer o certo sozinho. Somente obedecendo a palavra. Somente com o apoio de Deus. Somente com a força de Deus. E Provérbios 28, versículo 13 diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se você sabe que você tem falhado, que você tem errado, que você sabe que Jesus morreu na cruz para você abandonar os erros, e você não abandona, nessa tarde Deus te chama ao arrependimento, a reconhecer os teus erros, a se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus, porque Ele quer te exaltar, Ele quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer fazer algo grande na tua vida, Ele quer fazer o inimaginável, Ele quer fazer aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, e que nunca desceu o coração do homem na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Ele quer te honrar, Ele quer te fazer um instrumento na mão dEle. Mas é necessário a humilhação, é necessário o arrependimento, porque segundo a Crônicas capítulo 7, versículo 14 está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aí estarão abertos os meus olhos, meus ouvidos estarão atentos para a oração que se fizer nesse lugar. Deus fala que os ouvidos deles vai estar atento para a oração que for feita pelo povo dele, pelo povo que se chama pelo nome dele. É quando o homem se humilha, quando o homem se arrepende, quando o homem passa a buscar a face dele. E a palavra de Deus diz, Isaías 59, versículo 1, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa, seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não nos possa salvar. Mas há uma coisa que faz separação entre mim e Deus, entre você e Deus. São os nossos erros, são as nossas falhas, são as nossas iniquidades. Mas existe um novo e vivo caminho. Um caminho que quebra as barreiras. Um caminho que tira as muralhas, que tira os empecilhos do meio do teu caminho e me leva e te leva perto do Pai. O caminho da reconciliação. E esse caminho se chama Cristo Jesus. E nessa tarde Ele se apresenta para você, te dando uma nova chance, te dando uma nova oportunidade. Que Deus possa abençoar a todos nesta tarde, em nome de Cristo Jesus.